Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal mais uma vez. Meu nome é Fernanda. Vamos ver aqui qual é a mensagem que você está precisando ouvir nesse momento, que é mais importante que você ouça nesse momento. Lembrando que é muito importante que você esteja se sentindo bem ao ouvir esse vídeo. Então, assim, explicando isso, né? Se sentindo bem com o vídeo, não é que você em casa tem que estar se sentindo bem, entende? Assim, claro que muitas vezes você vai estar passando por uma situação difícil, né? Vai estar aí com o coração apertado, mas quando eu digo assim, é importante que você esteja se sentindo bem assistindo esse vídeo, se sentindo bem com o vídeo. É isso. Acho que isso é uma orientação importante, porque dessa maneira você já está aí treinando para ouvir a sua intuição, tá? Então vamos lá, vamos começar. O que é mais importante que o pessoal que chega nesse vídeo precisa ouvir nesse momento, não importa o dia, o mês, o ano que você esteja chegando a esse vídeo, a hora que ele chega até você e você estiver se sentindo bem de ouvi-lo e também sentindo que o que eu conto aqui ressoa com alguma situação aí da tua vida. Então, essa mensagem é para você. Muito importante não tentar forçar, tá? Não tentar fazer encaixar com alguma coisa aí que você está vivendo. Ou vai encaixar perfeitamente e aí é para você, ou então a sua mensagem tá em outro vídeo. Simplesmente isso, tá? Então a primeira cartinha que caiu aqui foi a carta do amor. E aqui é interessante essa carta porque ela fala tanto de você se amando, né? Então essa coisa da gente se abraçando. Ela fala também do tanto que quando a gente se abraça, a gente está abraçando o mundo, a gente está abraçando o todo, né? Também tem uma coisa aqui de equilíbrio, então me trazendo essa coisa também de quando a gente se ama, a gente está em equilíbrio, a gente está em harmonia com o todo, com a natureza. A esperança, a tristeza, é, 4 de copas. Tem uma insatisfação, né? Tem uma insatisfação. Que tá te deixando chateado, triste. Alguma coisa que aconteceu que não foi o esperado.
Alguma coisa que você achou que ia numa direção ou que ia ter movimento e aí não teve, ou então alguma coisa aconteceu e aí você mesmo parou o movimento porque alguma coisa aconteceu que não foi legal. E aí você está observando. Pode ter a ver também com a sua relação com outras pessoas, né, gente? Também a carta de amor também pode ser isso, pode ser com relação a alguém, né? Ou um grupo. Uma aliança que se desfez, o que está se desfazendo. E aí tem um aprendizado aqui que é importante que aconteça para que, aqui com esse 3 de copas, é um aprendizado muito importante que é a gente tem que estar onde existe abundância. A gente tem que estar com quem existe abundância. E aí, se a gente está falando de amor, abundância de amor. Né? Que aqui eles estão celebrando e tem uma fartura de coisas aqui. E aí a carta do mundo falando sobre aprendizado e graduação. Né? Então o desafio aqui é sair dessa energia densa de tristeza, de mágoa, de choque, com relação a uma situação, e entender que se não tem ali o que você deseja, o que você busca, então você não pertence àquele lugar, você não pertence àquela relação, aquele grupo. E aí fica essa orientação de ter esperança, de manter a esperança. E fazer questão de ter o que realmente é bom para você. 8 de copas, né? Então aqui falando de uma orientação de deixar para trás algo que não te favorece, não te faz bem, né? E aí aqui com essa carta do amor, eu sinto assim, amor próprio numa situação que não é legal, né? Então quando você se escolhe, né? Quando você escolhe se amar, isso é você em harmonia com o todo. Isso é o saudável.
Isso é o próspero. Isso é o fértil, frutífero. Isso é o que mais vai te fazer feliz. A carta do ermitão, falando aqui sobre confiar na sua própria sabedoria, confiar no caminho que você já andou, em tudo que você aprendeu, colocar em prática tudo que você aprendeu até aqui. E aí, eu sinto assim, não ficar se lamentando por algo que não... eu uso assim, você não está perdendo nada, entende? A verdade é que você não está perdendo nada. 9 de copas. Você pode até achar que você está perdendo um sonho, o que é algo que você achava que seria uma coisa muito maravilhosa, né? Por isso a chateação, né, também. Mas não. Só que não. É muito importante a gente olhar para a realidade como ela é, né? É muito, muito importante a gente enxergar a realidade como ela é. Inclusive nas relações, né? Por exemplo. Então, porque se aquilo ali não é o que você achava que era, então não tem perda, né? Se não é, né? Foi um engano, né? Ah, achei que era, mas não era. Então, se não era, não tem perda, né? Mas tem aprendizado. Isso aí a gente sempre... Todas as situações são benéficas, porque ou elas são bênçãos ou elas são aprendizados. Então, aprendizados, assim, importantes, né? Cartas que a gente vai passar a ter na manga, sabe? Ás de paus. Então, aqui com esse Ás de paus, eu sinto assim, saindo dessa chateação aqui, para uma inspiração, uma vontade, sabe, de viver o que você realmente deseja viver. Entende? Então, assim, aqui não tem, tudo bem, mas eu vou continuar buscando e eu vou encontrar, entende? Assim, sabe? Eu me amo, né? Então, tem muito essa coisa, assim, de você não se abandona. Entende? Você não se abandona. Como é que você cura ferida de abandono, por exemplo? Quando você não se abandona. Entende? Então, quando você se mantém comprometido, comprometida com o seu sonho de ter relacionamentos saudáveis, né? De viver uma vida mais amorosa, sabe? Quando você não abre mão disso, você não está se abandonando. E tá aqui 3 de copas, né? Então, é possível sim, né? Agora, é importante para que isso aconteça que você não abra mão do que você deseja, porque se você abre mão, você faz concessão. E aí, se você faz concessão, você vai lidar com
as concessões que você está fazendo, com os acordos que você está fazendo. Entende? Não adianta a gente aceitar um negócio que faz mal pra gente e querer uma qualidade que a gente mesmo não alimenta. Entende? Então, assim, a gente não solta a mão da gente, sabe? Por nada. Por nada nem ninguém, né? Então, deixando ir, exaustão e repressão. Porque é isso que acontece, né? A gente, enquanto a gente está... enquanto a gente tem alianças que são tóxicas, né? Que fazem mal pra gente, o que que vai acontecendo? A gente vai perdendo a saúde também, né? Quando a gente vê, a gente está lá, vira e mexe, com alguma frequência, a gente está chateado, a gente está tendo que se recuperar de alguma situação, de algum caos que aquele outro provocou, né, na nossa vida. Sendo que a gente estava lá super bem, tranquilo, e aí de repente a outra pessoa faz alguma coisa, né, que a gente não imagina, e muito também por cegueira, né, porque as pessoas, elas se mostram, né, elas se mostram, mas tudo bem também, né, a gente é humano, a gente, né, às vezes a gente pega, sei lá, é pego, né, na verdade, de surpresa, né, por alguma coisa. Mas enfim, o que acontece é isso, quando vê, a gente está sentindo drenado, exausto, a gente acaba tendo que se reprimir muito, né, para caber nas relações, se calar, né, e isso vai fazendo mal. Então, a orientação é deixar ir, né, deixar ir, até 8 de copas, 8 de copas. Deixar ir para ir na direção de algo melhor, aqui com ela indo na direção de sol, né? Sol é mais vida, é mais alegria, é mais saúde, é mais positividade, né? Mais bom humor. Então, é mais leveza, né? Mais energia. Então, tá? Então, a orientação é essa, de se manter esperançoso, porque o caminho promete. Tem muita proteção também. Você é muito amado. Tem muito amor à sua volta. Então, eu sinto uma energia assim de abraço, né? Porque realmente, às vezes, quando a gente está passando por essas coisas, muitas vezes é difícil mesmo, né? É compreensível. Mas a orientação é não se deixar abater, sabe? É olhar para frente. Então, assim, os acordos que a gente faz, as alianças que a gente faz, são coisas muito sérias, né? Vai impactar muito na nossa vida, no nosso dia a dia, sabe? Então, de quem a gente se cerca, a gente vai ter influência, sabe? No nosso dia a dia mesmo, de como aquela pessoa vive, as coisas que ela fala, como é que ela trata a gente. Então, é uma questão realmente assim de responsabilidade com nós mesmos, que a gente procure ter esse carinho, esse cuidado, sabe? De fazer melhores escolhas nas nossas relações. E poder celebrar, né? Poder celebrar com quem quer celebrar também, com você.
Reciprocidade, reciprocidade, essa palavrinha mágica, linda, né? Reciprocidade. Então, assim, se deixar ser amado de verdade, se deixar ser abraçado, se deixar ser acolhido, permitir que alguém te ajude, que alguém seja gentil com você na relação, né? Não é em uma situação, é na relação, sabe? Que alguém se importe com o que você sente, se importe tanto a ponto de fazer questão de ter boas atitudes com você. Né? Que você possa se sentir amado, amada. 10 de copas. Harmonia. E isso também é harmônico. Isso também é harmonia. Isso também é você colaborando para a harmonia do todo. Não só da sua vida, né? Mas também do todo. Então, quando você permite que você seja verdadeiramente amado, começando por você mesmo. Tem que começar aqui, entendeu? Não tem como ser diferente. Porque é a partir disso que a gente vai dizer para o outro o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente quer, o que a gente não quer, entendeu? Primeiro tem que ter isso aqui, tem que ter amor próprio. Autocuidado, autogentileza, autoacolhimento. Sabe, nós mesmos, né? A gente se abraçar também quando a gente precisa, não é só esperar um abraço do outro, a gente também se abraçar, até literalmente mesmo, sabe? Fazer carinho, né? Não tem outra pessoa, tem eu. Peraí, parou, tem eu. Eu tô aqui, pra mim, sabe? E eu já sou muita coisa, hein? Não é qualquer abraço, não. Não é qualquer carinho, não. Sorte tem quem recebe o meu carinho. Então, aí aqui a carta do descanso me falando justamente disso, né? Assim, desse acolhimento, sabe? Desse amor, dessa gentileza, desse carinho. O quanto que isso é importante, né? Não só com nós mesmos, mas também nas nossas relações, né? Então, tanto a gente dá, como também a gente receber, né? Será que você dá também? Né? Muitas vezes a gente, né, diz que quer e cadê, mas será que a gente dá? Né? É importante a gente também se fazer essa pergunta. Será que o que eu demando, eu também ofereço? Né?
7 de paus. Então aqui me falando também dessa coisa de, será que na relação com o outro, será que na relação com você, que as relações também são espelhos, né? Durma com esse barulho. Então, assim, essa coisa de ficar na defensiva, né? Então, assim, eu tenho os meus relacionamentos, eu tenho meus relacionamentos próximos, mas eu vivo na defensiva com essas pessoas. Como é que vai ter qualidade na relação? Não vai ter, né? Então, aí aqui fica então essa orientação de dar uma investigada. Por que que eu preciso ficar na defensiva, né? Às vezes vai ter motivo. E aí redireciona, né? Essa coisa aqui de, então peraí, então não é aqui o meu lar, sabe? Enfim, são muitas camadas, né? São muitas camadas. Mas com calma, com gentileza, dá para ir caminhando nessa direção. E aí a roda da fortuna aqui me falando assim, com calma e gentileza você anda e as coisas mudam. Mudam. Né? Muitas vezes a gente fica assim, nossa, meu Deus, mas é muita coisa. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Aí dali um tempo você vai dar o segundo passo. E aí quando você vê, você está lá na frente. Entendeu? Então, anda. Como é que é aquela palavra também? Anda que o caminho abre. Aquela frase, né? Anda que o caminho se mostra. Anda que as coisas mudam. Então, assim, segue em frente. Segue em frente. Aqui, um grupo de pessoas super se sentindo bem uns com os outros. Então, assim, aqui me falando essa coisa assim de que os relacionamentos, eles têm que fazer bem, sabe? Tem que fazer bem. Tem que ser bom. Entende? Tem que ser leve. Tem que ser divertido. Também está me falando de humildade aqui. De não ter orgulho, não ter essa coisa de ficar na defensiva, de comparação, de inveja, sabe? Se há essas coisas, vai ficar muito difícil de realmente ter uma conexão sincera, carinhosa, sabe? Eu gosto muito da palavra ternura. Acho que é uma palavra que ela simboliza muito isso, né? Essa coisa de você olhar para alguém e você sentir um amor puro, vamos dizer assim. Sabe? Você te dá vontade de sorrir, sabe? Quando você olha para aquela pessoa, quando você lembra dela. Então, assim, aceite ajuda da espiritualidade aqui com Isis. Eu também ouço assim, deixa os deuses te oferecerem, os deuses ou, enfim, qual for a sua expressão espiritual aí, né, o que você acredita. Deixa que a espiritualidade te ofereça isso. E aí como é que você acessa isso? Quando você se escolhe, quando você se ama,
Quando você coloca o teu bem-estar, o teu coração em primeiro lugar, né? Não deixar que ninguém te faça mal, nem fisicamente, nem psicologicamente, né? De nenhuma forma. Graduação. A carta do mundo de novo. Eu tinha saído aqui nesse outro baralho. E aí, uma vez que você se escolhe, nova fase. Nova fase. E você... Aqui eu sinto ela escolhendo, decidindo numa posição de poder mesmo sobre o livro da vida dela. Aqui, então, sobre a vida dela. Então, essa coisa também de se sentir no poder de escolher as suas relações. Quem você quer do teu lado. Quem você quer no teu time. Entendeu? Quem você quer no teu time. Você pensar num jogo mesmo, né? Num jogo de futebol, enfim. A gente sabe o quanto que cada um que está ali na sua posição vai influenciar diretamente no resultado do jogo, né? Então, assim, quem você quer no teu time? Imagina, se tem alguém no teu time que faz com que você não consiga nem treinar no dia a dia, porque você fica tão mal, você fica tão para baixo, entendeu? Que você não consegue nem focar na tua rotina, no teu dia a dia, né? Nos treinos, sabe? Imagina, né? Alguém que do nada causa ali um caos, vira e mexe quando tem jogo, sabe? Aí desequilibra o time todo, sabe? Então, assim, é muito importante a gente escolher quem a gente quer do nosso lado. Muito, muito importante. Mesmo. Mesmo. E aí, aqui com essa carta de Ceriduin, me veio isso, né? Um grupo, né? Então, assim, quem você quer no seu time? E aí, aqui, cada uma delas fazendo a sua parte, belamente. Por quê? Porque ninguém se atrapalha, né? E, na verdade, todas se fortalecem mutuamente. Né? Mais alguma coisinha? Nove de copas, realização de sonho, caiu lá em cima do outro nove de copas. Então, 9 de copas, caindo em cima do outro 9 de copas. Então, realização de sonho, né? E aqui, ela tá numa postura assim que ela pode estar meditando, ou então ela tá só sentadinha de olhos fechados, apreciando, né, a praia, ouvindo os sons, né, ao redor dela.
E aí, assim, o que me remete a essa cena aqui é uma tranquilidade muito grande, né? Então, assim, o tanto que realização de sonho no amor é você... que passou um bichinho ali na minha janela, por isso que eu olhei. Queria ver se era uma borboleta, mas não deu para ver. Realização de sonho no amor é você estar tranquilo, é você estar se sentindo bem com aquela pessoa, com aquele grupo, né? Ou mesmo na relação com você, né? Realização de sonho é estar tranquilo. Realização de sonho no amor é estar tranquilo. Uhum. Então, assim, uma orientação de você realmente escolhendo o seu próprio caminho. Aqui com Pajem de Espadas, com muita segurança de tomar a própria decisão, de viver o tipo de relação que você deseja, não abrir mão disso por nada, nem ninguém. E aqui com esse 8 de paus, está me falando de caos, né? Então essa coisa de deixar o caos para trás. E também está me remetendo a essa coisa ela, a partir dessa decisão aqui, ela produzindo mudança e movimento na vida dela, sabe? Ela realizando o próprio sonho. Quando você decide qual é o tipo de relação que você quer e você não abre mão disso, é você cocriando e realizando o seu próprio sonho. Até porque você já está em ótima companhia, que é você mesmo. Porque você está com alguém que não abre mão da sua felicidade. Orientação final. Aí falando de novo aqui, né, de parceria com equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio. Então se mantenha em equilíbrio, você com as suas próprias perninhas, se amando muito. E é dessa forma que você encontra parcerias equilibradas para você, que vão te ajudar a se manter em equilíbrio, porque aqui é interessante, né? Porque elas estão se mantendo em equilíbrio juntas. Juntas. Nossa, me veio agora 2 pessoas tentando fazer essa posição. Meu Deus do céu. De verdade, né? O objetivo é esse aqui. É se manter equilibrado junto, né? É isso. Olha lá. Ciranda. Todo mundo de mãos dadas aqui, dançando, brincando, num clima alegre, leve. Podendo ser criança junto. Podendo ser criança junto é uma ótima frase. Adorei. É isso, gente. Essa foi a mensagem de vocês. Eu espero que tenha trazido aí luz, clareza e acolhimento para vocês nesse momento que é chatinho, né? Mas dá para seguir em frente e ver melhores horizontes. Tá? Vamos ter fé e esperança que vai dar certo. Tá bom?
Um beijinho para vocês. A gente se vê então no próximo vídeo.